Lá Dentro, este é o título do livro de Joaquim Maria Botelho, lançado pela editora Reformatório em 2019. Eu tenho em mãos um livro de contos escritos da forma tradicional, clássica, com todos os elementos que caracterizam o gênero. Tempo e espaço limitados, poucos personagens, há um narrador, um conflito e também há um desfecho, muitas vezes surpreendente, como acontece nos contos clássicos. Todos estes elementos são encontrados nesta obra de Joaquim Maria Botelho, o que a configura nitidamente como um livro de contos. Há, em geral, um deslocamento espacial com relação às obras de outros contistas contemporâneos. Os personagens migram, em geral, da cidade grande para o interior, muitas vezes para o campo. Isso é muito interessante, pois a literatura contemporânea foca suas ações na cidade, e em especial na cidade grande. Logo no primeiro conto do livro, já podemos perceber isso. Um casal se muda da capital para um sítio herdado no interior. E é lá, só no campo, só neste sítio, é que vão conhecer o medo e, de forma indireta, a violência. No segundo conto, novamente é apresentado um universo pouco tratado na ficção brasileira contemporânea, o mundo acadêmico da universidade e suas particularidades. O autor utiliza de palavras mais rebuscadas para lidar com este assunto, o que deixa o conto muito interessante, como se ele quisesse emular, por meio da própria narrativa, o ambiente pomposo da academia. Em geral, os contos são pequenos flashes da realidade, são recortes. O autor foca em determinada ação e a conduz até um final surpreendente, ou às vezes até a um final aberto, em que o leitor pode preencher as lacunas que foram deixadas propositalmente pelo caminho. Há uma influência muito clara dos autores clássicos. Essas influências ficam mais explícitas com as epígrafes, mas vou citar em particular Machado de Assis. A influência deste escritor chega ao ponto da escolha de grafias de determinadas palavras, como, por exemplo, loura, em vez de loira, o que é mais usual hoje em dia. Quero deixar claro que não é cópia de maneira nenhuma, é influência, e neste aspecto muito salutar. O livro todo trata de vidas simples, de pessoas simples, muitas vezes de vidas insignificantes. O autor inclui então no rol de protagonistas, inclusive animais, para acentuar esse caráter de insignificância. Claro que isso não passa de uma armadilha. Não há sequer uma vida aqui que seja insignificante. Outros temas muito importantes são tratados neste livro, sempre de maneira clássica, limpa. As frases primam pela limpidez. Não há adjetivações em excesso. As construções são clássicas. Percebe-se o trabalho árduo com a palavra. A preferência é por frases relativamente curtas, para que o leitor não se perca na narrativa. Há várias formações frasais que imitam cacoetes de grandes escritores. Érico Veríssimo, por exemplo. É o caso desta frase: ele as não via, que não é comum na literatura contemporânea, mas dá um certo charme à narrativa. Os personagens aqui neste livro julgam, muitas vezes sem nenhum pudor. E isso é bom deixar bastante claro. São os personagens que julgam, não o escritor. E isso é interessante,
pois permite que esses personagens não sejam, muitas vezes, politicamente corretos. Considero outro ponto a favor deste livro de contos. Os personagens passam, de forma contundente, a fazer parte de sua própria narrativa, já que julgam de acordo com seus princípios e não de acordo com os princípios do escritor. Assim, funcionam muito bem as narrativas em terceira pessoa, com narradores oniscientes, onipotentes e onipresentes. Há um conto no livro intitulado Amor Pagão, em que acompanhamos a história por meio de algumas cartas que o personagem Honório escreve. Inicialmente semi-alfabetizado, Honório começa a frequentar a escola e, consequentemente, se alfabetiza. Há um esforço por parte de Joaquim Maria Botelho de representar estas falhas ortográficas e gramaticais nas missivas. À medida que o tempo passa, é nítido que o número de erros nessas cartas diminui. É uma tarefa extremamente complexa para o escritor simular esses erros, dando voz ao personagem. Faço esse destaque para ressaltar o trabalho do autor com a língua portuguesa. Há outros locais de ação, como, por exemplo, o Pantanal. Mais uma vez reforço que essa escolha por espaços longe das cidades é muito interessante. Há uma infinidade de recursos que Joaquim Maria Botelho usa para tornar esse Pantanal, esse sítio, essa universidade, essa penitenciária verossimilhantes. Isso faz de Lá Dentro uma obra bastante diferente do que está sendo produzido na literatura brasileira contemporânea. Recomendo a leitura destes contos, que certamente não vão decepcionar você. Eu vou ler agora um pedaço de um conto que me agradou bastante por seu lirismo e pelo belo trabalho com a linguagem. Frutas secas. Não deixem de se inscrever no canal. Frutas secas. O sertão se derramava olhos à frente sem fim. A terra levantava torrões rachados em curiosos desenhos de simetria incerta. Não guardava rastros, não guardava vida. Era tudo seco, poroso, mineral. Ao longe, uma árvore única, semivivente, segurava dentro da casca morta uma vida latente, que de certo explodiria ao menor toque de água benfazeja. Árvore liofilizada, desidratada, morta. Umas poucas folhas secas enfeitavam os galhos estirados fantasmagóricos em todas as direções. Frutos, apenas os 2 homens pendurados pelas munhecas em tiras de couro cru, nus da cintura para cima, sofrendo a sede geral e alcalina. As peles ardiam ressecadas, os lábios rachados deixavam ver a carne ainda viva, e as línguas entumecidas e roxas pela falta de saliva. Os cangaceiros do bando de Eliseu não perdoavam os alcaguetes. Mas, meu Deus, Deusinho, o que é que a gente vai fazer? Se a gente não conta onde estão os cangaceiros, os jagunços nos machucam, enfiam estrepes debaixo das unhas, arrancam dentes com alicate. Se a gente conta, são os cangaceiros que aparecem e cortam cabeças, sangram e violentam. Sorte menos pior tivemos nós, pendurados para morrer de sede. Menos pior? Sei não. O sol machuca mais do que o látego. O couro fere a carne das munhecas. A circulação fica ruim e a gente pode até ficar aleijado caso consiga se safar. Psiu! Vem gente! A carinha da menina era de susto. Aproximava-se devagarinho, olhando para todos os lados. A saia
rasgada e manchada de sangue, evidenciava o estupro. Madalena, minha coitadinha, minha filhinha, 12 anos, não era assim que a vida devia de ser para você. Ainda bem que não te mataram, mas deviam de ter matado. Que vida vai ser a sua agora, de porta aberta para as doenças do mundo, arruinada com essa idade? Bichinha, sobe aqui para soltar seu pai. Ai, meu Deus, desgraceira, desgraceira. Os olhos marejados do matuto continham mais água do que o que podia ser encontrado em muitas léguas da redondeza. A menina tremia inteira, não dizia nada, apenas os olhos, arregalados de medo, mostravam uma história de maldade e judiação.